Parabéns aí, Marcos, palestra sensacional, parabéns, Thiago. Assim, agradecer a todo o público, assim, está sendo um sucesso. Tá difícil de acompanhar. Vou falar contigo assim, eu tô com o celular ligado, outro computador ligado, o computador aqui, respondendo aí algumas dúvidas, em especial com relação ao link, porque parece que algumas pessoas tiveram problema no link. Então, eu vou aproveitar para quem vocês conhecem, todo mundo aí, eu já distribuí aqui, para acessar o YouTube, que a gente liberou lá no YouTube, então pode todo mundo para o YouTube do Esclerose Múltipla Brasil. A gente pede desculpa aí para quem teve problema no link. E a gente está um pouquinho atrasado, mas a gente não pode perder a participação dos pacientes, né? Que são quem realmente, para quem nós fizemos esse evento, né? Então, eu vou pedir desculpa aí pelo atraso que a gente está, em especial os próximos palestrantes, e que a gente vai ter aí, porque a gente teve duas brilhantes aulas, e eu vou abrir agora para perguntas. Eu vou fazer duas perguntas para cada, e que sejam breves, assim, né? Então, ó, falando diretamente aos pacientes, nós anotamos todas as perguntas que chegaram, foram muitas, eu não vou citar o nome de quem perguntou, e vou fazer a primeira pergunta aqui para o Tiago, que eu selecionei aqui, Tiago, assim, porque a gente tem que ter a ideia, né, do que é esclerose múltipla, e também falar para o paciente que tem muitas perguntas que a gente vai esclarecer em outras palestras, né? Talvez saíram perguntas sobre diagnóstico, outras coisas, a gente vai responder outras perguntas. Mas aqui, Tiago, uma coisa importante que a gente viu, e uma preocupação de quem tem esclerose múltipla, é se quem tem, qual a preocupação aí com o filho, né? Se isso é uma doença genética, se tem que fazer mapeamento genético, o que você pode falar para nós aí? Obrigado, Rodrigo, pela pergunta. Eu acompanhei pelo chat aqui, o risco ele acaba sendo um pouco maior, mas eu diria que o risco ele seria pouco relevante, tá certo? Se você tem esclerose múltipla e a preocupação que é imensa a gente tem em poder transmitir. Eu diria isso em relação ao risco genético per si. E faço um paralelo aqui com a doença de Alzheimer, que nós sabemos que tem aquele alelo epsilon-4 do gene da APOE4, e ele confere 8 vezes o risco, por exemplo, o aumento do risco para a doença de Alzheimer, né? Nós não temos um gene para esclerose múltipla que aumente tanto assim esse risco. E para a doença de Alzheimer, gente, mesmo que eu faça o teste hoje, está disponível, e o teste venha positivo, para desenvolver doença de Alzheimer, eu não preciso ter o gene positivo, ser positivo para esse gene, e mesmo eu sendo positivo, a doença pode não desenvolver. Então, não é uma condição nem necessária, nem suficiente. E aqui, para a esclerose múltipla, vale o mesmo paralelo. O que eu acho que nós temos que pensar é nos fatores de risco que eu citei lá, então, a deficiência da vitamina D, exposição solar adequada, a dieta, que é super importante, a gente precisa incluir para os filhos, o vegetal, folha, isso tem que entrar na dieta, pessoal. As crianças não estão consumindo folhas atualmente, e tem trabalhos mostrando que a dieta com folhosos diminui, possivelmente, o risco de surto, a evidência de surto na doença, nas crianças, na M pediátrica, evitar o tabagismo, evitar a obesidade, evitar a desbiose, possivelmente, eu diria com quase certeza, eu acho, que nós conseguimos mitigar o risco do desenvolvimento da doença para as próximas gerações, tá? Muito obrigado aí, Tiago. Acho que era isso, Marcos, Rodrigo. agora eu vou intercalar aí a pergunta contigo aí. Foram várias perguntas, sabe? Eu acho que depois a gente pode mandar aí para você também, Marcos, e você falar. E o que eu entendi que é dormência e formigamento sempre me acompanharão. Parece que a pessoa teve um surto sensitivo, né? E aí tá te perguntando, Marcos, se a dormência dela e formigamento vão acompanhar ela aí sempre. Eu acho que é difícil falar porque eu não conheço o caso, mas depois que a gente decidiu, normalmente, para a gente chamar de sequela permanente, então, pesado, nós esperamos pelo menos 6 meses de evolução para realmente estabelecermos. Oi, querido. Não, pode continuar aí. É porque a voz está um pouquinho baixa. O áudio ficou um pouquinho baixo, mas voltou ao normal. Se você puder voltar a pergunta, a resposta toda. Sim, sem problema. Está me ouvindo bem agora? Estamos. Tá. Então, eu estava dizendo assim, para você considerar essa situação de
se vai ficar permanente ou se não vai. Normalmente nós admitimos que você tem um surto e você tem um período que você ainda pode recuperar isso mediante a tratamento com pulsoterapia, principalmente, né? Como ajuda, né? Suporte a desinflamação. Então, pelo menos 6 meses seria um tempo adequado para a gente considerar a possibilidade de uma permanência de uma sequela. Claro que eu já vi coisas depois de 6 meses se recuperarem, tá? Mas eu acredito que, assim, se tem mais de um ano, vamos botar assim, um ano para frente, realmente um sintoma permanente por mais de um ano, aí fica difícil da gente querer interpretar como sendo uma possibilidade de reversão completa, né? Mas eu acho que se o surto é recente, em torno de 6 meses, no mínimo a 12 meses, ainda há esperança de que a coisa se reconfigure e você passe a não ter mais o sintoma. Muito obrigado aí, Marcos. E assim, olha, eu vou pedir desculpa a todos vocês que mandaram perguntas. Assim, a gente queria ficar aqui mais e mais respondendo, então eu vou fazer mais uma pergunta para o Thiago e mais uma para o Marcos. E uma dúvida aqui de todo mundo, Thiago, sabe? Tem 2 perguntas. Seja bem breve aí, por favor, sabe? A primeira, o que é disbiose, que eles estão perguntando, e a segunda é se no homem a AM é mais agressiva. Então aí, só seja breve aí, por favor. Tá, muito bem, disbiose seria um termo genérico, pessoal, bastante discutido hoje, porque acabou ficando muito abrangente, mas a gente interpreta como uma alteração da nossa flora intestinal, né, da composição das bactérias, dos fungos, dos parasitas que nós temos no intestino. Ao longo das gerações, a gente vê que está tendo uma alteração na flora intestinal, uma alteração em função dos hábitos modernos, da dieta atual que a gente utiliza, então seria uma alteração de uma flora intestinal balanceada, a gente pode entender assim. E essa alteração poderia estar relacionada ao desenvolvimento de inflamação. Em uma pessoa com genética suscetível, poderia eventualmente existir a hipótese que possa, possivelmente, estar associado a um dos gatilhos aí para a doença. Em relação ao homem, nós sabemos que a AM no homem, ela requer um cuidado maior, em função, possivelmente, dos estudos que mostram progressão, especialmente o homem com mais de 40 anos, requer uma atenção maior, né, uma vigilância maior nossa, porque, possivelmente, tem um curso, em geral, mais grave, né, do que a AM na mulher mais nova, mais jovem. Muito obrigado, Thiago. Aí, Rodrigo. Não, muito obrigado aí Só a gente está um pouquinho adiantado da hora aqui. Eu, Marcos, a pergunta para você aí, na verdade, tem tudo a ver com a hora que você deu. E é o seguinte, a pessoa teve embaçamento visual e teve também dor à movimentação ocular. Ela falou que o médico fez uma tomografia, mas provavelmente era uma ressonância magnética, e ele descartou por isso. Você acha assim, isso é um surto ou não é um surto? Porque o paciente teve clínica, mas ele não corroborou com a imagem. É necessário a imagem? Então, fale para nós aí, rapidinho aí, se puder. Então, Rodrigo, acho que isso também é uma questão importante, não somente para o paciente, mas também para os médicos que querem acompanhar pacientes com esclerose múltipla. Na verdade, o que acontece é que, assim, se a pessoa já tem um diagnóstico de esclerose múltipla, né, o contexto já está estabelecido, e ela determina uma síndrome de uma neurite óptica, ou seja, um quadro muito típico de uma neurite óptica, com manifestações típicas, como eu comentei, que principalmente seriam dor ocular, dor à movimentação e baixa visual, e mesmo a ressonância não sendo capaz de identificar a alteração, isso deve ser computado na matemática do raciocínio médico como um surto, sim, e a pessoa deve ser encarada, ainda mais porque ela tem a queixa de baixa visual, ou seja, a alteração visual está ocorrendo, e ela deveria ser conduzida como um surto de uma neurite óptica, sim. Então, nós estamos lidando com um surto clínico, né? O surto, por definição, é uma alteração clínica. Não depende obrigatoriamente de uma ressonância compatível
mas sim de um quadro típico com manifestações objetivas, que no caso a manifestação objetiva é a perda visual. Então ela deve ser conduzida como um paciente em surto. E como é visão, meus amigos? Olha, para nós neurologistas, visão e alteração motora são as duas grandes emergências neurológicas. Então, se você perde a visão, ou se você perde a função motora nos braços ou na perna, você precisa obrigatoriamente ser tratado com, no mínimo, pulsoterapia. Eu acho que o Marcos foi claro aí, lógico que isso não é uma consulta médica, né? E assim, ele quis mostrar para nós que foi um surto clínico. Parabenizar, Thiago, pela excelente apresentação, né? Assim, foi muito esclarecedora, né? O paciente tem sempre essa dúvida do que é esclerose múltipla, por que ele tem aquilo ali, quais são as causas. E você mostrou para nós aí que fatores de risco, né? Tanto para aquele paciente que tem esclerose múltipla, tanto para aquele que não tem, né? Que a gente possa ter um cuidado maior com a nossa saúde, né? O Marcos mostrou a foto do Rio de Janeiro ali para fazer inveja na gente, né? Mas assim, tá muito bonito o Rio, o Thiago tá aí na praia também. E Marcos, cara, sensacional a sua apresentação aí, cara. Você esclareceu muito, assim, os sintomas mais típicos de esclerose múltipla. Falou muito bem da neurite óptica, acho que foi muito esclarecedor. E é o que você falou aí, cara. Quem está disposto a mexer com esclerose múltipla, nós estamos dando essa crônica. Então, a gente vai ser nosso ali, eu falo que a gente começa um relacionamento, né? É quase um casamento. Você vai criando aquele relação com o paciente, vai se conhecendo. Quando você vê, você tem foto dos filhos, né? Você está ali recebendo fotos de viagem, e você faz parte da família. E eu fico feliz de saber que vocês dois pensam assim, e saber que nós estamos todos aqui juntos para poder desmistificar a esclerose múltipla. Nós estamos aqui para poder esclarecer a esclerose múltipla, e nós estamos todos aqui na internet, né? O Marcos falou sobre esclerose múltipla Rio. Todos vocês aqui que nos seguem no Esclerose Múltipla Brasil, sigam lá o Esclerose Múltipla Rio. Eles fazem um papel sensacional. Recentemente o Marcos também fez um papel para ajudar as pessoas, né, Marcos? Um programa aí. Então a gente o acompanha. O Thiago já está junto aqui conosco no Esclerose Múltipla Brasil, então só tenho a agradecer vocês dois. Vocês abrilhantaram muito o nosso evento. Eu peço desculpa à nossa audiência nós somos 10 minutos, quase 20 minutos atrasados, e peço desculpa ao próximo palestrante. Fiquem com Deus os dois. Muito obrigado. Vamos para a próxima. Obrigado, Igor. Um abraço, Marcos.